Neste momento, eu passo a palavra ao nosso querido irmão e companheiro que fará a apresentação do palestrante desta noite, o qual nós recebemos com muito carinho, com muita alegria e com muita satisfação. Nelson, por favor. Boa noite a todos. A USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal Catanduva, e o Centro Espírita Bezerra de Menezes sentem-se honrados em receber nosso irmão André Trigueiro. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 30 de julho de 1966. Sua formação acadêmica inclui uma pós-graduação em Gestão Ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor e criador do curso de Jornalismo Ambiental da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Na Universidade Federal, leciona o curso de Geopolítica Ambiental. É jornalista da TV Globo, editor-chefe do programa Cidades e Soluções, da Globo News, colunista da Rádio CBN, articulista do site G1 e colaborador voluntário das rádios espíritas Boa Nova e Rio de Janeiro. Cobriu pela Globo News as Olimpíadas de Sydney, as Copas do Mundo da Coreia e do Japão e da Alemanha, as eleições para a presidência dos Estados Unidos em 2004, a Conferência sobre Mudança do Clima na Dinamarca e participou da cobertura especial dos 10 anos dos atentados de 11 de setembro em Nova York. Fez séries especiais sobre sustentabilidade na China e na Alemanha. Já recebeu vários prêmios por suas reportagens. Tem os seguintes livros publicados: Meio Ambiente no Século XXI, Mundo Sustentável, abrindo espaço na mídia para um planeta em transformação, Espiritismo e Ecologia, Mundo Sustentável 2, Novos Rumos para um Planeta em Crise, e Viver é a Melhor Opção, a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. André é filho de pai católico e de mãe espírita, e teve uma formação cristã. Foi na sua juventude, por volta de 1987, que começou a indagar o que seria a realidade espiritual, qual o sentido da dor e do sofrimento, e em que medida interagimos com o plano espiritual. Sentiu enorme contentamento quando se deparou com as respostas que obteve da espiritualidade maior, e começou a devorar livros espíritas, frequentando o Centro Espírita Joana de Ângeles, no Rio de Janeiro, participando das atividades da Mocidade Espírita e se engajando nos trabalhos daquela casa, inclusive na Baixada Fluminense. André é orador solicitado por todo o Brasil. Suas palestras unem seus conhecimentos e competências em jornalismo, ecologia e espiritismo, aplicados em importantes contextos sociais. Irmão André Trigueiro, seja bem-vindo, a palavra é sua. Minhas irmãs, meus irmãos, muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. O assunto que nos traz aqui hoje é reconhecidamente um tabu. 4 letrinhas, tabu. No dicionário, tabu significa um tema, um assunto sobre o qual preferimos não falar sobre. Não queremos comentar, não queremos participar de qualquer discussão que envolva esse tema, esse assunto, por razões religiosas, culturais, filosóficas, sejam quais forem. Suicídio é um tabu. É um assunto que por achamos desagradável. Melhor falar sobre outra coisa. Agora não tenho tempo para isso. Entretanto, nunca foi tão importante a gente falar sobre esse tema com a intenção de reduzir as estatísticas que ocorrem no mundo e que levam a Organização Mundial da Saúde
a considerar o autoextermínio um problema de saúde pública no planeta e o Ministério da Saúde do Brasil considerar o suicídio igualmente, nesse país, um problema de saúde pública. Vamos aos números. Estima-se que por ano ocorram em todo o planeta aproximadamente, esse é um número conservador, 800 mil óbitos por suicídio, o que dá uma média de 2.200 casos por dia, ou um novo autoextermínio a cada 40 segundos. Desde que eu comecei a falar, alguns já ocorreram. Para cada caso de suicídio, há pelo menos 20 tentativas, o que numa conta grosseira, rasa, significa que por ano são 16 milhões de tentativas de suicídio. Há mais casos de suicídio registrados no mundo do que de homicídios ou óbitos em conflitos armados, guerras. Para cada caso consumado, estimado de 4 a 5 pessoas próximas daquele que partiu em circunstâncias tão dolorosas e violentas, registram um trauma, uma dor, que não é apenas a dor da perda de um ente querido. É a perda de um ente querido em circunstâncias extremamente difíceis, trágicas. E invariavelmente esse grupo de 4 a 5 pessoas vai precisar de mais tempo para retomar o prumo, a saúde, as atividades, o labor. Suicídio também é caso de saúde pública, pensando-se naqueles que ficam e sofrem com a perda de quem partiu nessa situação. Meus amigos, esses que sofrem, eu vou abrir um parêntese aqui, pela perda do ente querido através do suicídio, têm direito, como todos nós, quando nos percebemos privados do contato, no plano da matéria, de alguém tão querido e tão próximo, do direito ao luto. Todos os especialistas na área das ciências médicas, psiquiatras, eu ouvi, falaram que o luto, eu não estou falando do sacramento católico, eu estou falando do tempo que cada um precisa para se recuperar da ausência daquela pessoa que na sua resolução material não está mais por perto. Nós espíritas também precisamos refletir sobre isso. Nos achamos, porque somos abençoados pela fé raciocinada, pelo Consolador prometido, achamos que somos imunes à dor da perda de um ente querido. Vamos a um velório vestidos de branco, com um sorriso de orelha a orelha, dizendo: a morte não existe, a vida continua. Se alguém diz isso, sentindo no coração isso, tem o direito de fazê-lo. Mas nós, mesmo sabendo que a morte não existe, precisamos. Cada um tem o seu tempo de recuperação. Não respeitar o luto, na suposição de que ser espírita, a fé raciocinada, me isenta ou me livra do ônus da dor da perda de um ente querido, pode ser um equívoco, que pode custar caro à nossa saúde. Não é porque eu sou espírita que eu deixo de sofrer, porque aquela pessoa com quem eu me acostumei a ter por perto, enxergar, apertar a mão, abraçar, sentir o cheiro, ouvir a voz, quanto mais íntima essa pessoa for de mim, mais contatos eu tenho com essa pessoa, e de repente na sua resolução material ela desaparece. Como eu não vou sentir? Eu também sou matéria. Enquanto estiver na Terra encarnado. E me relaciono com os outros também na minha resolução material. O luto faz bem para a saúde, física, mental e espiritual. Respeitem a dor. A dor, quando acontece, precisa ter o seu tempo de decantação, depuração e metabolização para seguirmos em frente. No Brasil, nós temos aproximadamente 32 óbitos por suicídio por dia, quase 12 mil casos por ano. Em números absolutos, o Brasil ocupa a 8ª posição no ranking mundial em número de suicídios.
Em números relativos, que é como o epidemiologista faz a conta, quantos casos por grupo de 100 mil? Aí o Brasil vai para a posição 131 no ranking. Agora, esse país é desigual até em estatística de suicídio. Porque há lugares do Brasil onde os números são tão preocupantes quanto aqueles países que lideram esse ranking no mundo. Precisamos estar atentos. Esse é um problema que exige atenção e cuidado. Se esses números são tão impressionantes, como me parecem, por que eles são invisíveis? Por que não ouvimos falar sobre isso? Por que não aparece na imprensa? E esse é um assunto que eu conheço. Estampado em manchete, reportagens que mostrem a gravidade do problema. Por que a maioria dos brasileiros não sabe que esse problema ocorre nessa ordem de grandeza? Uma das possíveis explicações, esse tabu que envolve o suicídio, que o torna visível para a sociedade e para os governos, não ocorre sem razão, sem motivo. E a principal causa disso vem de longe, do século XVIII, 1774, no auge do romantismo, o famoso escritor alemão Goethe lança uma obra chamada Os Sofrimentos do Jovem Werther. Um personagem apaixonado por uma outra jovem. O livro inteiro ele a corteja, idealiza, a quer por perto e sofre uma desilusão amorosa. Esse amor não se consuma. E o livro termina com o jovem Werther, numa época em que era lindo morrer de amor, se matando. Essa obra fez sucesso para a época. E ocorre o seguinte fenômeno na Europa, nos meses subsequentes. Vários jovens perdem a vida pelo suicídio, usando o mesmo método empregado pelo personagem da obra de ficção. O que sugere, para os estudiosos da época, ainda não se chamava epidemiologia, nem havia suicidologia, como existe hoje. Temos aí uma relação de causa e efeito? Alguém lança um livro, o personagem se mata, e outras pessoas se inspiram no gesto do personagem para repetir o ato fatal? No livro que estamos lançando, cuja totalidade dos direitos autorais vai para o CVV, Centro de Valorização da Vida, nós mostramos outros casos na literatura estudados pelos especialistas. Um outro caso famoso é de Marilyn Monroe, nos Estados Unidos. Ela se entope de barbitúrico, perde a vida na resolução física. A imprensa americana noticia com estardalhaço o suicídio de Marilyn Monroe. E nos meses subsequentes, os americanos registram o incremento das estatísticas de suicídio pelo mesmo método, ingestão de medicamento. Temos então uma questão. O tabu não é desprovido de razão. Dependendo da forma como se fala de suicídio, ele pode ser entendido por pessoas fragilizadas mentalmente, emocionalmente, como uma sugestão. Há que se ter cuidado para falar desse assunto. A própria Organização Mundial da Saúde reconhece isso. Na imprensa, como é que se fala de suicídio? Eu lembro no livro, o assunto mais clicado no Google em 2014 foi o suicídio do ator americano Robin Williams. Foi assunto no mundo. Como foi assunto aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, o suicídio de 2 jovens de uma banda de rock famosa, Chorão e Champignon, da Charlie Brown Jr., ou do ator Valmor Chagas, entre outros. A mídia, o jornalismo, não vai se isentar da responsabilidade, sendo uma figura pública, de relatar o que aconteceu. Como fazer isso? Vem a Organização Mundial da Saúde e diz: nesses casos, em sendo inevitável falar de suicídio, há que se ter certos cuidados. Por exemplo, não abrir manchete com foto, espaços generosos para o assunto.
não descrever em detalhes o método empregado pelo suicida, não enaltecer as qualidades morais do suicida e por aí vai. Cumpra a sua função de jornalista e reporte o que houve. A pessoa é famosa, é do interesse público saber por que ela morreu, mas faça isso com responsabilidade. É o que a OMS diz. Ah, então não é para falar de suicídio, só fala se for inevitável. Meus amigos, na área da saúde pública, quem for profissional de saúde aqui, sabe que o que eu vou dizer faz sentido. Prevenção se faz com informação. Como é que eu me previno de zika, dengue, chikungunya? Tem um protocolo. Como é que eu evito infarto agudo do miocárdio, câncer, hanseníase, tuberculose? Eu preciso de informação. A informação salva vidas, livra de problemas. A pergunta-chave é: isso vale para suicídio? Informação pode evitar alguém de se matar? Até bem pouco tempo atrás, a maioria das pessoas achava suicídio é fatalidade. Uma pessoa que queira se matar vai cometer o ato por uma questão de tempo, não há o que fazer. O que diz a Organização Mundial da Saúde? Falso. Em 90% dos casos, os suicídios são preveníveis, evitáveis, porque estão associados a psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis, principalmente a depressão. Eu vou repetir, e essa é a parte mais importante de tudo que eu tenho para dizer na área da ciência médica. De cada 10 casos de suicídio, 9 são evitáveis. Porque esses que se mataram, 90%, 9 dos 10, são portadores de psicopatologias de ordem mental, diagnosticáveis e tratáveis, principalmente a depressão. No livro a gente explica o fundamento dessa informação. Isso é pesquisa, isso é conhecimento. Foi construído através de vários estudos e o mais importante deles mapeou 15.500 atestados de óbito no mundo inteiro. Em comum, todas as mortes por suicídio. Os especialistas não queriam saber apenas, não se contentavam com a informação que a pessoa se matou, queriam conhecer a pessoa. Eu não quero estudar número, eu quero estudar gente. Qual era o estado clínico dessas pessoas? Qual é a história delas? Em 90% dos casos, como já disse, havia intercorrência do ato suicida com, em primeiro lugar, depressão, em segundo lugar, transtornos causados pelo uso de drogas, depois esquizofrenia, transtornos mentais orgânicos, etc, etc, etc. Vou falar um pouquinho de depressão. Outro assunto invisível na mídia. Divaldo cansa de fazer palestra por aí, jornadas, seminários, falando pandemia de depressão, não é nem epidemia. Ele usa a expressão pandemia. É muito maior do que a gente supõe o número de pessoas acometidas de depressão. Depressão não é sinônimo de estado depressivo. Importante saber isso. Estado depressivo, todos nós temos, é uma condição para viver. Quem está vivo, encarnado nesse mundo, inevitavelmente atravessará ao longo de uma existência vários estados depressivos. Por várias razões. Situação difícil no trabalho, situação difícil em família, um fora do namorado ou da namorada, descobre-se traído. O que não falta é assunto para a pessoa se ressentir e, durante um tempo, se perceber no estado depressivo. Não há solução para isso. E, do ponto de vista espiritual, é didática e pedagógica a experiência dolorosa. A vaia é muito mais rica espiritualmente do que o aplauso. A crítica é muito mais importante para a nossa evolução do que o elogio. Os percalços da vida nos ensinam muito mais do que os caminhos abertos, onde tudo está colocado na sua mão. Não há esforço,
não há necessidade de superação. Leiam Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e tantas outras obras na literatura espírita, a série psicológica de Joana de Ângeles, entre outras obras referenciais que lembram, antes de vitimizar, lembre-se do que disse certa vez Adivaldo Pereira Franco, o espírito Marcelo Ribeiro, que é o padrinho desse livro. Não somos outros espíritos. Somos os algozes do passado, travestidos de vítimas do presente. Se a dor lhe visita, se o obstáculo lhe acompanha, agradece. Há aí uma oportunidade de refazimento das linhas do destino, tomando as decisões certas, exercendo o livre-arbítrio com sabedoria, aprendendo com a adversidade. Estado depressivo não é problema. É um desafio. E desafio é tudo que o nosso espírito imortal precisa para seguir em frente. Depressão não é estado depressivo. Depressão é uma patologia que vai demandar ajuda. Quem passa por precisa de ajuda. Eu já ouvi de mais de um médico. Eu acho essa definição um pouco arriscada, mas porque mais de um médico de renome me deu, eu vou compartilhar. Pistas para perceber se o que eu estou sentindo é depressão. Se uma tristeza profunda lhe acompanha, mas profunda, aquela que dói, machuca, se para respirar, dói quando eu respiro, então vou parar de respirar, não, está doendo ainda. É aquela dor que se confunde com o ato de existir, se é que me entende. Se essa dor perdura por mais de 2 ou 3 semanas, procura ajuda. Existem vários tipos de depressão. Vários tipos. Nem sempre é fácil diagnosticar. Tem que ter treinamento adequado, experiência, expertise, para separar uma depressão de um desânimo qualquer. Há casos incríveis na medicina, por exemplo, de pessoas acometidas de verme, ameba. Estão desenergizadas porque há colônias de verme habitando as entranhas dessa pessoa. Ela procura o médico dizendo: esse caso é real. Estou com depressão, doutor. E o bom médico haverá de rastrear, fazer uma boa anamnese e falar: vamos conversar, espera aí. Me diz quem é você, o que é que você faz, onde você mora, etc. E rastreando as informações deste paciente, descobriu-se que ele morava numa área onde a água supostamente não era tão confiável. Água de poço, há muito tempo não analisada em laboratório. O médico, antes de te recomendar um antidepressivo, eu vou te pedir uma análise da sua água em laboratório. Não deu outra. Meu amigo, você está dando carona a milhões de felizes. A gente vai acabar com a alegria delas para restituir em você a autoestima e a vontade de viver. Depressão. 3 métodos importantes para enfrentar essa alteração na bioquímica do cérebro. A velocidade das sinapses cerebrais fica comprometida, a capacidade de você responder a estímulos também. A depressão nos dá um retardo, uma lentidão. A gente vai se encapsulando na vida, vai se isolando das pessoas, a gente fica com culpa de se perceber melhor do que muita gente e ainda assim não ter a alegria de viver. E ainda tem os familiares e amigos que ficam criticando, dizendo: que desânimo é esse? Você tem família maravilhosa, você tem emprego, então você tem condições de se manter, você tem a sua casa, tem isso, tem aquilo outro, e está desse jeito. A depressão é invisível. É mais fácil você ver uma fratura exposta e se apiedar de alguém que tem um problema visível do que alguém que tem a depressão. Joana de Ângeles diz que as matrizes da repressão estão íncitas no perispírito de alguém culpado. É como se tivéssemos todos potencialmente a capacidade de transportar o germe de uma depressão. E as escolhas eventualmente equivocadas que fazemos na vida podem determinar as condições de temperatura e pressão para esse germe florescer. Voltando
ao tratamento da depressão, é importante a gente lembrar. Ter depressão no século XXI significa poder contar com um arsenal de medicamentos que alteram positivamente a bioquímica do cérebro, acelerando as sinapses. Não resolve a causa da depressão, mas já dá um up. Você já tem vontade de levantar da cama, já atende o telefone, já abre a janela. Se alguém chama você para ir no show, para atravessar a rua comprar pão, você vai. Você não está feliz, mas você vai. O antidepressivo tem a função de organicamente colocar você em posição de sentido. Vamos nessa. Não estou bem, mas eu vou. É importante ter paciência. Porque precisa saber se a marca e a dosagem são condizentes com o que você precisa. Muitas pessoas reclamam, eu estou chapado, desde que eu comecei a tomar antidepressivo eu estou esquisito. Calma. Seu tempo. Há que se ter paciência para juntar a fome com a vontade de comer. Segundo item importante no tratamento da depressão, atendimento psicoterápico. Psicólogo ou uma psicóloga, alguém que ajude você a entender quem você é, tentando decifrar o seu lado oculto, seu inconsciente, o lado sombrio da sua lua. Todos nós temos um lado que a gente não acessa em vigília e que explica muito daquilo que nós somos. E nós sofremos muito quando não entendemos certas reações que temos na vida. A gente não sabe de onde veio uma determinada irritação, um desespero, uma aflição, aparentemente sem explicação. Tem explicação sim. O psicólogo pode ajudar. Quero crer que em Catanduva não existe mais aquela falsa ideia de que psicólogo é coisa para maluco. Não, né? Este que vos fala, que até hoje não foi diagnosticado como um perturbado clinicamente, só um pouquinho, clinicamente não. Eu já procurei espontaneamente por 2 vezes psicólogos que me ajudaram na nobre tarefa do autoconhecimento. E nada supera a experiência da catarse, quando num dado momento dessa trajetória de encontros reservados, onde o sigilo está garantido, você tem as respostas que você precisa para se entender. O psicólogo tem um efeito espelho. Ele vai fazendo as perguntas certas, ele vai devolvendo, vai provocando, até você dizer, entendi, compreendi, já sei o que está me atormentando e por quê. Antidepressivo, atendimento psicoterápico e o terceiro. Vou direto ao ponto. Se eu estou falando num lugar que não é espírita, eu digo assim. Cuidar da energia. Então na casa espírita a gente fala da fluidoterapia, o passe magnético. Essa profilaxia da sua psicosfera. O que é a psicosfera? É um campo eletromagnético saturado desses fluidos e emanações que são resultantes da frequência e da intensidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Cada psicosfera tem uma configuração, uma cor, um odor específico da frequência e da intensidade, da soma dos pensamentos e que nós irradiamos o tempo inteiro. O que faz o passe é esse derrame de fluidos medicamentosos que a espiritualidade maior retira da natureza, processa pela ação da vontade e do amor desinteressado na direção do nosso bem-estar. Antidepressivo, atendimento psicológico, psicoterápico, passe magnético. O resto é com o depressivo e a família. A gente precisa se nutrir de positividade. Pela lei da sintonia, eu preciso entender que eu sou responsável também pela maior propensão ao otimismo, pessimismo, esperança ou não esperança. Que tipo de programa de TV ou de rádio eu estou consumindo?
quais são as minhas leituras, quais são as músicas que eu estou ouvindo, quais são os sites que eu estou acessando, quais são as mensagens que eu estou enviando pelo Twitter, pelo Facebook, Instagram e por aí vai. Tudo isso é informação que nos põe para cima ou para baixo. Prestem atenção. Nós acumulamos informações que todo o tempo estamos coletando de todas as formas possíveis. Prestem atenção na nutrição que estamos determinando a partir do que estamos engolindo. Qual é a comida, qual é a bebida, quais são as escolhas do dia a dia que eu faço em meu benefício? Me beneficiam mesmo? Me põem para cima? Me ajudam a ter um tempo tranquilo? Me deixam em paz comigo mesmo? Me fazem acreditar na vida ou não? Em relação às drogas, segundo item que aparece na pesquisa da Organização Mundial da Saúde, que determina comportamento suicida. Nós estamos no país campeão mundial de farmácias por metro quadrado. E esse país tem um esporte muito popular chamado automedicação. Eu sei o que é bom para mim. Minha vizinha falou que aquilo ali fez bem para ela, eu vou lá e compro igualzinho. Droga, 5 letras, significa o quê? Um produto que tem a capacidade de alterar o meu sistema nervoso. Ok? O que é droga? Um produto que eu vou ingerir, algo que eu vou ingerir, pode até não ser um produto industrial. Posso retirar da natureza uma substância que dá um efeito, que determina uma alteração no meu sistema nervoso. É uma droga. Natural, mas é. Se altera o sistema nervoso, pode causar dependência. Guardem isso. O que eu ingeri, que tem a capacidade de alterar o funcionamento do meu sistema nervoso, por princípio, pode causar dependência. Essa é a encrenca da automedicação. Atenção, turma do Rivotril. Se liga no que eu vou dizer. Estou fazendo propaganda, não. Cuidado. Porque qualquer droga em qualquer dosagem pode causar dependência. E se você não tem a orientação médica profissional para fazer a ingestão de umas gotas, de umas dragas, de uma misturinha qualquer, de uma garrafada que for, você pode se ver em apuros. Isso pode levar você para a beira do precipício. Eu não estou exagerando, eu estou reproduzindo uma informação que, como jornalistas, minhas fontes, todas na área das ciências médicas, manifestaram preocupação. Notícia de hoje, vem dos Estados Unidos, de hoje. Multiplicou-se por 4 o número de mortes nos Estados Unidos por overdose de calmantes de 1996 para cá. Notícia de hoje. Quadruplicou o número de óbitos nos Estados Unidos por overdose de calmante. No livro a gente fala da medicalização da dor. É gente que não gosta de sofrer. Eu também não gosto, mas eu sou espírita. Não vou repetir o que eu já falei. Se a dor me visita, é um convite à evolução. Eu tenho que aprender com ela. O acaso não existe. Agora, tem gente que, mesmo espírita, na hora do sofrimento diz assim, não está dando não. Eu vou dar um jeito nisso. E faz uso de medicamentos com a intenção premeditada de burlar a dor. Sair da rota da dor. Medicalização da dor é isso, é um fenômeno mundial. E que nos Estados Unidos tem estatística mostrando, cuidado, não é só o problema da dependência, é da overdose. Não vai levar você para o caminho da luz. Vai levar você na direção oposta. É melhor encarar a dor, é melhor aprender com ela. Ela tem algo a dizer. Ouça. Saindo do universo das psicopatologias de ordem mental, eu vou lembrar aqui da sociologia, que diz que nós somos influenciados pelo meio em que estamos inseridos. Aquela famosa frase, o homem é produto do meio. Ainda que o meio não tenha, o meio em que a gente está inserido, não defina
em detalhes o que somos, é inegável que há uma influência. Isso está, inclusive, no livro de Durkheim, um dos pais da sociologia. Esse livro intitula-se O Suicídio. E ele mostra as doenças sociais. Eu não tenho tempo aqui para entrar em pormenores, mas eu quero lembrar. Vou citar 2 exemplos aqui do Brasil, para a gente prestar atenção como o meio pode ser um ambiente que nos precipite para baixo. E determinados fatores de temperatura e pressão possam empurrar a gente para um comportamento de risco, suicida. Ser mulher no Brasil significa viver num país machista, onde a cultura patriarcal predomina. Ah, André, é exagero. Aqui em Catanduva é diferente. Bom, eu vou dar dados do IBGE. Brasil, século 21, 2016. Homem e mulher, mesma escolaridade, mesmos anos de estudo, mesma profissão, moram na mesma cidade, mesma carga horária no trabalho com carteira assinada. Não ganham a mesma coisa. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso é sociedade patriarcal. O que é ser mulher no Brasil? É viver onde a maior parte dos homicídios cometidos contra mulheres tem origem nos maridos ou ex-maridos, nos namorados ou ex-namorados. A ameaça está mais perto do que se imagina estatisticamente. Esse é o país da Lei Maria da Penha. Esse é o país da lei do feminicídio. Significa dizer o quê? Estou me reportando agora às senhoras e às moças aqui presentes. Ainda que não seja a realidade de vocês, saiba que esse país é o país onde ser mulher significa, em boa parte dos casos, se sentir asfixiada, sufocada, deprimida, agoniada, não tendo segurança dentro de casa, não se sentindo bem na cama, porque não tem mais amor e respeito pelo parceiro, se constitui uma ameaça. Ah, André, se toda mulher infeliz se matasse, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que uma mulher, num país onde a condição de ser mulher já não larga igual ao homem, já tem que começar a lidar com preconceito, com desafios de de espaço, de ser valorizada por ser o que é e não pelo gênero, implica num fardo maior do que ser homem. E se a mulher já traz outros problemas, ou de outras vidas, ou problemas psicológicos, problemas de ordem mental, agravados pela situação de gênero numa circunstância de risco, temos a condição feminina agravando o comportamento suicida. O que significa ser idoso no Brasil? O mundo está envelhecendo. O Brasil também. Tem menos bebês do que idosos. A pirâmide etária se inverteu. O Brasil, quando eu nasci na década de 60, a base era assim. A minha avó alagoana teve 8 filhos. Minha mãe curitibana teve 2. As mulheres têm menos filhos hoje do que tinham antigamente. E estamos vivendo mais e melhor, por N razões. Que beleza, maravilha, estamos vivendo mais. Maravilha. Eu não sei em Catanduva. Vou falar no Rio de Janeiro. Uma pessoa idosa não tem a sinalização na rua adequada para a capacidade visual que ela tem. Uma pessoa idosa, quando anda pela calçada, tem que rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria antes, durante e depois, para não escorregar, não cair no buraco, não ficar no meio do caminho. Uma pessoa idosa, quando pega o ônibus, o lugar que é por lei destinado a ela, quem compartilha o ônibus e está sentado naquele lugar, não levanta. E quando esse ônibus freia, atenção que eu vou mostrar 2 freadas de ônibus. Uma no mundo de provas e expiações. E a outra freada no mundo de regeneração. Tentem perceber a diferença. Idoso em pé, porque sentaram no lugar dele, não deram a menor pelota para a lei. O ônibus vai frear, atenção. Espatifou-se no para-brisa.
Mundo de regeneração, atenção. Seguindo no ônibus, o ônibus vai frear. O povo de trás não viu, atenção. Freada no mundo de regeneração, idoso no ônibus. Sensacional. Temos uma questão. Envelhecer significa acumular perdas. Perdas de entes queridos, perda da vitalidade física, perda do trabalho. Chegou a hora de me aposentar e eu tenho uma vida pela frente, o que é que eu faço agora? Perda do direito de comer e beber o que quiser, porque o médico já me falou que a minha taxa de açúcar, que a minha taxa de lipídio, minha taxa de gordura. Envelhecer significa perder o sono tranquilo de uma noite inteira por um sono intermitente. Envelhecer significa morar com alguém que por vezes não lhe dá o devido valor, e esse alguém por vezes é aquele que demandou de você todo o sacrifício, toda a abdicação do trabalho, das suas escolhas preferenciais para você poder criar e colocar no mundo. Esse é quem você chama de filho, quando vai lhe dar guarita, ou deveria lhe dar na fase que você está mais vulnerável, mais frágil. Olha às vezes para o idoso dentro de casa como se fosse um saco de batata. Alguém que está mais atrapalhando do que ajudando, alguém que melhor seria não estar ali dando trabalho. Desculpem a sinceridade, mas a gente conhece muita gente idosa por aí, porque o Rio de Janeiro tem o bairro do Brasil com a maior concentração de idosos por metro quadrado, que é Copacabana, onde fica o centro que eu vou. Joana de Ângeles. Lá no Joana a gente gosta de lembrar o que disse mestre Hermógenes, introdutor da Hatha Yoga no Brasil, lembrando que é perfeitamente possível envelhecer com dignidade, fazendo bom uso do seu programa de milhagem. Porque você está no alto do Planalto, sereno e tranquilo, vendo na planície aquela multidão alvoroçada, angustiada, fazendo de tudo para chegar onde você está. Você já percorreu esse caminho, você conhece. Nada supera a experiência, diz o ditado. A gente tem que transformar isso numa prática social, aonde as pessoas idosas podem ser aproveitadas e terem o seu valor reconhecido. Eu, quando ando por Copacabana, adoro passar pela praia, complementando a fluidoterapia num dia de sol, os raios solares queimando aquilo que o passe eventualmente não deu conta. Eu estou olhando para a areia e estou vendo o quê? Eu estou vendo o povo da peteca, aqueles senhores com pele bronzeada, disputando ponto a ponto como se não houvesse amanhã. Parecem meninos. Jogam, se divertem, têm prazer, curtem. Quando o sol está demais, vão tomar um banho de mar, depois vão para o calçadão para se hidratar. E ai de você se perceber que a água que ele está bebendo é aquela que passarinho não bebe. Que ele vai ter uma resposta pronta para te dar, dizendo, não se mete com isso não. Vovô sabe o que está fazendo. Tem o baile da terceira idade, que eles não gostam desse nome lá no Rio, em Copacabana. E ele é concorrido porque esses idosos, muitas vezes viúvos, desacompanhados, usam a melhor roupa, escolhem o melhor perfume e partem para a aventura de uma diversão. Por que não? Vou dançar a música que eu gosto com alguém que saiba dançar e queira compartilhar comigo esse momento. Eu posso dançar apenas uma música, pode ser mais de uma, podem ser várias músicas, e essa brincadeira pode ter prorrogação e pênalti. Por que não? Por que não? A mesma indústria que fabrica antidepressivos já descobriu outros remedinhos que tornam certas trocas amorosas perfeitamente possíveis. Por que não? Vocês ainda são prisioneiros do estereótipo do vovô e da vovó com 60, 65 anos. Vocês não sabem de nada. Gil e Caetano acabaram de fazer uma excursão internacional com 70 aninhos, cheio de amor para dar. No palco. No mundo inteiro. Esse conceito do que é ser idoso tem que mudar. E ai do neto ou do filho que patrulha o vovô e a vovó, chegando tarde,
Era aquele senhor que veio com a senhora aqui na porta. Como assim? É essa patrulha que vai reduzir o estoque de suicídios entre idosos? Não. É olhar a pessoa com mais idade como alguém que tem cada vez mais saúde, vontade de viver e direito de ser feliz. Outra coisa. Chegou a hora de falar de espiritismo. Aqui é hora marcada. Não posso extrapolar 1 minuto. De todas as religiões ou tradições espirituais do Ocidente e do Oriente, que têm a pretensão de explicar a realidade do suicida no plano espiritual, nenhuma que eu tenha tido acesso faz isso com tamanha riqueza de detalhes e precisão do que a doutrina espírita. A doutrina espírita disponibiliza uma literatura farta, repleta de informações preciosas, que explicam em detalhes a realidade do suicida no plano espiritual. Primeira constatação do suicida no plano espiritual: arrependimento, decepção, porque a morte não existe. Se a pretensão do suicida era desaparecer, não, eu vou fugir dos problemas, eu não quero sentir isso, eu não quero conviver com isso. Como a morte não existe, os problemas continuam, agravados por outras questões. Primeira delas, a dor, a decepção e eventualmente a revolta que o ato suicida causou nos familiares e amigos. Esse sentimento do familiar e do amigo alcança o suicida onde ele está. Alveja, são flechas, são petardos que varam o espaço e continuam alcançando o suicida durante a perplexidade dessa dor. Isso não existia antes. Segundo problema, esse explicado detalhadamente por Dona Ivone Pereira no livro Memórias de um Suicida. A dificuldade do suicida em se desvencilhar do corpo físico. É relativamente simples entender esse fenômeno. Não é castigo de Deus. Castigo é uma palavra que não se aplica a uma doutrina consoladora, moderna, sofisticada como a doutrina espírita. Todos nós, espíritos imortais, quando revestidos de um corpo material, precisamos de um combustível para animar esse corpo durante mais uma encarnação. Esse combustível tem nome: fluido vital. Cada um de nós vem abastecido com uma determinada carga de fluido vital. Eu não sei quantos anos eu vou viver nessa encarnação como André, e confesso que eu não tenho o menor interesse em saber. Mas o fato é que, antes de eu encarnar como André, no meu planejamento, que eu não tenho a recordação, já estava determinado: o André vai nascer no Rio, filho de pai e mãe tal e tal, e deverá viver por X anos. Na literatura espírita a gente sabe que esse prazo é negociável, mas ele começa determinado por um determinado estoque de combustível de fluido vital. O suicida aborta um planejamento, à revelia de qualquer coisa. Ele decide unilateralmente, porque o arbítrio é soberano, abortar um projeto existencial. E nesse momento que ele aborta, ele tenta, portanto, se desvencilhar do corpo. É um fenômeno natural, a vida continua, não no corpo. Entretanto, o corpo ainda está impregnado de fluido vital. E essa ligação atávica do corpo físico ao espírito é determinada, essa ligação, exatamente por esse combustível. Não apenas é difícil se livrar do corpo, como há o fenômeno da irradiação magnética. Tal qual uma pessoa amputada que ainda sente coceira na ponta do dedo. Há uma irradiação magnética. E o espírito do suicida, que não consegue se livrar do corpo impregnado de fluido vital, percebe o fenômeno da decomposição. Indescritível. Dona Ivone diz com todas as letras: não há palavras conhecidas no vocabulário da Terra para explicar em detalhes essa percepção, essa sensação. Uma outra questão importante: o método empregado pelo suicida para tentar desaparecer
determinou, a partir de um determinado ponto do corpo, a falência desse corpo. Ele pode se afogar, se enforcar, ingerir veneno, o que seja. O método empregado vai danificar uma parte do corpo espírito, do perispírito. E essa parte do perispírito danificada deixará sequelas nesse perispírito, na matriz espiritual, que formata os próximos corpos das próximas encarnações. No livro a gente reproduz uma fala de Chico Xavier, elucidando essa questão, dizendo, por exemplo, muitos casos, não todos, muitos casos de idiotismo e loucura têm origem na fragmentação do centro nervoso onde reside a inteligência. Uma pessoa que inala gás ou se afoga e compromete a função respiratória poderá ter, não em todos os casos, mas em boa parte deles, enfisema ou outro comprometimento grave da função respiratória que vem daí. A matriz está maculada e sequelada por um ato de outra existência. Simonetti, num de seus livros, diz que a agonia do suicida em relação a essas sequelas pode perdurar por até 2 séculos. É forçoso reconhecer, não é possível comparar ou nivelar o sofrimento do suicida no plano espiritual como sendo sempre igual ou o mesmo. Isso é falso. Espírita que não estuda a doutrina acha que todo suicida sofre do mesmo jeito no plano espiritual. Não é verdade. Uma pessoa que age de forma fria e calculista, sem nenhuma perturbação diagnosticada clinicamente, quando se mata, não pode ser comparada, por exemplo, a um portador de uma grave patologia de ordem mental que, no auge da perturbação, decide da mesma forma desaparecer. Não tem o mesmo destino, não passarão o mesmo tempo no plano espiritual, sofrendo pela escolha infeliz. Meus amigos, o Espiritismo é uma doutrina cristã. E se nós aferimos valor ao que disse Jesus, nós precisamos nos lembrar de uma mensagem lapidar, impregnada de sentido para esse tema difícil, que é o do suicídio. Faz leve, o jugo é suave, não há dor ou dificuldade superior à nossa capacidade de suportar. A maioria de nós não sabe contar até 10 no momento de irritação ou de impaciência. Quantos no Brasil que experimenta nesse momento uma grave crise econômica e política vaticinam que o Brasil não tem jeito, agora vai tudo para o brejo. Quem como eu está na faixa dos 50 anos, se lembra de outros momentos do Brasil econômico, crise econômica muito pior do que essa. Pode acreditar, não chegamos ainda no fundo do poço. E crise política, para quem é espírita e entende que o acaso não existe, talvez seja um convite de Ismael para fazer uma ampla faxina, uma ampla depuração de um sistema político viciado. E a gente achando que é o fim do mundo. Não! Começo de uma outra história, na pátria do Evangelho. Tem outra forma de perceber esses problemas. A gente tem que exercitar um outro olhar, uma outra cosmovisão. Nós espíritas não temos o direito de replicar o pessimismo, a desilusão e o desânimo. Nós espíritas estamos muito bem amparados numa doutrina que nos dá explicações muito precisas, inclusive sobre esse momento do Brasil, se a gente souber interpretar o que aparece em várias partes da literatura espírita, do Pentateuco, kardeciano, as obras de Chico, de Divaldo, de Raul, nas mensagens de Bezerra, que nos adverte, o momento é grave, é de dificuldade, mas vai passar. O que vale para o Brasil, vale para cada um de nós. Saibamos valorizar a oportunidade da existência. Nesses 2 minutinhos que me faltam,
Eu quero lembrar que André Luiz define como completista aquele que consegue transcorrer a jornada programada de uma existência até o fim e é recebido com júbilo no plano espiritual quando consegue mais acertar do que errar. Não precisa passar com 100% dos pontos no Enem. Nosso Enem espiritual não exige 100% do gabarito. Isso vale também para uma encarnação bem-sucedida. E eu quero revigorar a memória de vocês, de uma atleta da Suíça, numa Olimpíada que teve lugar nos Estados Unidos, se não me engano, em 1996, a primeira Olimpíada da maratona feminina. Pela primeira vez na história, uma maratona com mulheres participando. Aproximadamente 50 atletas mulheres. Foi um feito histórico. Cruzam as linhas de chegada as primeiras 3 atletas e o estádio acompanhando a chegada das outras, de repente entra no estádio olímpico uma mulher em frangalhos, magrelinha, andando trôpega, parecia que estava dopada, mas ela estava cheia de cãibra, não aguentava andar, estava ali acometida por terríveis dores físicas. E o estádio dava como certo que ela não conseguiria completar a volta olímpica, e querendo dar força, passou a bater palma, acompanhando cada passo dessa atleta. Vai, vai, e ela ia. As pessoas achavam que ela ia cair a qualquer momento. O voluntário do Comitê Olímpico Internacional por perto não podia interceder, não podia segurar, senão era ela desclassificada. Ela ia completando a volta e o estádio se pôs de pé. As redes de televisão começaram a plugar o estádio. Para tudo, está acontecendo um fato histórico aqui, nunca visto. Ela não é medalha de ouro, prata ou bronze, e o estádio está torcendo para ela como não torceu para nenhum atleta durante os jogos inteiros. Tem algo acontecendo aqui, pluga, transmite. E ela, prestes a completar a linha de chegada, o estádio, a câmera mostrando as pessoas orando, dizendo, agora você completa, vai, você vai conseguir. Ela olhava um pouco para frente e seguia. Olhava um pouco para frente e seguia. Parecia que ia cair a qualquer momento. Chegou na linha de chegada. No momento em que ela atravessa, ela despenca. Não suporta mais. 5 ou 6 funcionários do Comitê Olímpico Internacional acolhem e levam para o pronto-socorro. Assim somos nós. Nós estamos em plena maratona da vida. A cãibra, a dor, o desânimo nos acomete. Nunca estamos sós, nossos guias e mentores estão por perto. E tal qual o voluntário do Comitê Olímpico Internacional não pode interceder, senão a gente é desclassificado. Porque evolução é mérito, pessoal intransferível. Sejamos completistas. A recompensa é maravilhosa. E que possamos ajudar outros atletas da vida a cruzar a linha de chegada. Obrigado pela atenção. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.